Olá, amigos e seguidores, é uma enorme satisfação compartilhar com vocês mais um momento do programa Capital Cultural na Web TV. Nós que fazemos o Bloco Educação, eu, professora Andresa Tavares, que estou aqui representando inclusive o nosso importante projeto de extensão intitulado Diálogos das Práticas do IFRN com o Capital Cultural da PNTV e também da 87 FM de Natal. Nós temos, assim, a grande satisfação em receber, no dia de hoje, 9 de maio, o doutor, o advogado Alejandro Rendon, que vem aqui nos nossos estúdios conversar sobre um tema extremamente importante para a sociedade. O tema é segurança do trabalho, ele que é técnico em segurança do trabalho e também é advogado que trabalha de uma forma bastante direcionada para o campo do direito, no sentido também da segurança do trabalho. Então, seja bem-vindo, Alejandro. O programa Capital, assim, Cultural, recebe a sua colaboração de braços abertos. Saiba que o seu eixo de trabalhos, o campo que você escolheu para a sua labuta, está completamente impregnado de sentidos pedagógicos, que são de enorme necessidade de diálogo para com a sociedade. E o programa Capital Cultural se sente muito feliz em ser um espaço que permite que os conceitos da sua área possam ser ventilados para a sociedade. Então, saúde os nossos seguidores, os nossos ouvintes, não é? E, em seguida, a gente vai começar aqui um diálogo bem promissor, ilustrado por questões, não é, que são de propositura de especialistas da área, bem como de internautas e seguidores que já deixaram lá na rede social do nosso programa as provocações que desejam compreender melhor. Perfeito, Andresa. Primeiramente, bom dia. Eu quero agradecer o convite, que muito me honra vir aqui até a PNTV, no Capital Cultural, falar sobre saúde e segurança do trabalho, né? Esse tema que é um tema muito caro para a sociedade brasileira como um todo, e caro no sentido social e no sentido financeiro também, no sentido econômico também, né? Diante do dispêndio, né, que o INSS, o poder público como um todo, tem para enfrentar, né, as consequências dos acidentes e doenças do trabalho, que não são poucas, né? Isso. Alejandro, falar aqui um pouquinho sobre a sua formação. Você concluiu o curso técnico em segurança do trabalho lá na nossa casinha do saber, lá no IFRN, não é? Exatamente. Vamos mandar aqui um abraço bem grande para todos os professores e também estudantes, né, equipe gestora do curso de segurança do trabalho. Eu gostaria de saber se o curso de segurança do trabalho ele é conseguido apenas no formato de ensino médio integrado ou de curso subsequente, ou se existe um curso superior que respalde esta profissão. Muito bem, Andresa. De fato, eu sou egresso lá na época era Cefet, né? 2004, atualmente é FRN, e na minha época havia sim, era subsequente, né? Foi um período de teste que o IFRN fez, de maneira que antigamente era integrado, passou a ser separado e depois parece que voltou a ser integrado. O curso de segurança do trabalho lá é oferecido a nível técnico, né? Agora existe essa modalidade a nível tecnológico também, né? Você pode fazer o curso de tecnólogo em saúde e segurança do trabalho também a nível superior, e existe ele na forma de pós-graduação para engenheiros e arquitetos, onde a titulação é de engenharia de segurança do trabalho. Muito bem. Então, para quem não conhece, quando o doutor Alejandro diz assim, ele também existe no formato de graduação de curso tecnológico. Significa uma graduação, né, um curso superior, mas que tem um formato mais aligerado, né, diferente das graduações plenas ou graduações acadêmicas. O próprio IFRN possui também lá no seu portfólio de cursos algumas ofertas relacionadas à graduação na oferta, né, no formato de graduações tecnológicas. Muito bem. Então, fica aqui a dica, né, para quem deseja seguir carreira nesse campo aí do conhecimento, ou subsequente, ou ensino médio integrado, ou graduação tecnológica, ou pós-graduação. Desde já, a gente pode dizer, doutor Alejandro, que é um campo profissional que tem necessidade, que as pessoas que se sintam afinadas com ele realmente merecem, vale a pena estudar. Tem um mundo de trabalho para essa imersão? Sim, na verdade, o Brasil ele caminha para uma mudança nessa área de saúde e segurança do trabalho também, porque entrou em vigência agora
a partir desse ano, o e-social, né? O e-social, que é uma plataforma de escrituração digital, onde as empresas elas devem informar ao poder público, né, as suas práticas na área de segurança do trabalho. Então, os ambientes de trabalho têm que estar corretamente descritos, as avaliações ambientais devidamente realizadas, monitoradas, enfim, ou seja, todo esse trabalho de levantamento, né, que antigamente, né, anteriormente agora 2018, era feito totalmente na forma de documentos físicos, agora é feito de forma digital, né? Existe um cronograma de adequação das empresas, sobretudo as de faturamento acima de 78 milhões, se não me engano. Então isso deve dar uma nova realidade para o campo de trabalho dos profissionais da área de segurança do trabalho, porque as empresas vão precisar se adequar. E antes deste ano, antes da entrada em vigência do e-social, a gente, claro, eu estou falando, nós ainda vamos ver a realidade, a concretização disso tudo, mas anteriormente, quando era tudo no papel, né, você tinha muitas empresas que tinham documentos só para constar. Então fazia aquele levantamento, né, muito superficial e ficava com aquele documento na gaveta. Essa realidade vai mudar e profissionais devidamente atualizados, né, vão ser bastante demandados no mercado de trabalho. Muito bem. Então, nós destacamos que vale a pena você que tem aí afinidade, simpatia com essa área de trabalho, venha somar com essa possibilidade profissional que é extremamente importante para o desenvolvimento humano e a condição digna, né, estruturante do trabalhador na sociedade. Doutor Alejandro, vamos dizer para os nossos seguidores que quem deseja nos acompanhar ao vivo, corre lá no Facebook, tanto do Potiguar Notícias, né, que é a TV Web, onde nós estamos vinculados, como também na própria página do Capital Cultural. Vocês podem estar lá visitando, deixando aquela likezinha, aquela curtidinha, bem legal, para dizer sim à proposta do Capital Cultural. Eu vou dizer aqui qual é a proposta. A nossa proposta é discutir temas que sejam de provocação educativa da sociedade. E aí, pessoal, o doutor Alejandro está aqui porque o mês de abril, né, a gente já está em maio, dia 9 de maio, mas vale a pena fazer um feedback ao mês de abril, porque a gente não pode mergulhar na discussão sobre o Maio Amarelo, que a gente promete, né, que vem aí em breve, compreender a dimensão pedagógica dessa campanha societária que é o Maio Amarelo, que está relacionada ao trânsito, aos cuidados com o trânsito. A gente não poderia fazer essa transposição de mês sem falar da historinha do Abril Verde, né? Esse Abril Verde, que ele tem a sua culminância com o dia 28 de abril, que é o dia em que de celebração, não é comemoração, porque muitas vidas, inclusive, foram ceifadas, não é? A partir de desastres relacionados à insegurança do trabalhador. Então, o dia 28 de abril é aquele dia que o mundo para e bota as pessoas para pensar sobre os processos de conscientização relacionados ao campo da segurança do trabalho. Em função disso, é um mês que celebra esse processo de conscientização. É por isso que o doutor Alejandro está aqui. Nós tivemos a oportunidade de fazer o furo no próprio dia 28 de abril, lá no canal da rádio, exatamente, 87 FM, onde o Capital Cultural também acontece no formato rádio, e hoje a gente vem aqui na primeira semana de maio, né, na primeira oportunidade, conversar com vocês pela Web TV sobre esse importante tema. Então, doutor Alejandro, vamos para as perguntas. A primeira pergunta é: no mês de abril ocorre sempre a campanha Abril Verde. O que seria essa campanha e qual a importância dela para a segurança e a saúde do trabalhador no Brasil e no mundo? Perfeito, Andresa. Vale a pena falar um pouquinho da historinha do Sim. Abril Verde. O Abril Verde ele surgiu como um movimento voluntário de sindicatos no Canadá, em decorrência de um acidente numa mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde faleceram 78 mineradores, né? Então esse acidente na década de 69. Então, a partir dessa grande tragédia, surgiram movimentos voluntários no sentido de conscientizar a sociedade daqueles países a respeito da necessidade da prevenção de acidentes do trabalho, adoção de medidas e políticas que fossem voltadas à prevenção. Daí começou a ter uma adesão voluntária de outros países, uma adesão voluntária de sindicatos, de organismos ligados à justiça, organismos relacionados à prevenção de acidentes, à promoção da saúde também. E ao Brasil chegou por iniciativas do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado do Paraná,
né? Isso antes mesmo de vir a ser o dia 28, um dia oficialmente designado em memória das vítimas de acidente de trabalho. Essa foi uma lei que surgiu em 2005 aqui no Brasil, que estabeleceu o dia 28 de abril como Dia Nacional em memória das vítimas de acidente do trabalho, já em espelhamento ao resto do mundo, que já estava fazendo campanha já em função dessa temática. Muito bem. Então, pergunta número 2 sobre segurança do trabalho. Essa também provém da sinalização de especialistas da área. Eles pedem para que você explique, doutor Alejandro, o que significa segurança do trabalho, qual a sua importância para os empregados e para as empresas. Atenção, vocês aí que são gestores, que são empresários, proprietários de ambientes de trabalho empresariais, a responsabilidade é muito fortemente de vocês. Fala para esse povo, doutor Alejandro. Então, a segurança do trabalho, ela é uma área, né, formada por um multidisciplinar, né, por várias áreas, na verdade. Ela pode-se dizer que é uma ciência que ela tem um braço na área da saúde, ela tem um braço na área social, na área jurídica também, e na área da engenharia, né? É uma comunhão de conhecimentos. E no âmbito das empresas, a segurança do trabalho ela é o conjunto de medidas e políticas que a empresa ela tem que adotar, que a empresa e a sociedade como um todo, os próprios trabalhadores com muita responsabilidade nisso também, em prol da prevenção de acidentes e doenças, né? Quando a gente normalmente fala segurança do trabalho, mas ela abrange a saúde, né? A integridade física e mental também do trabalhador, né? Então, ela seria um conjunto de práticas políticas que devem ser adotadas no âmbito da empresa para a prevenção de acidentes e doenças. Doutor Alejandro, uma pergunta dos nossos espectadores, certo? Está concorrendo aqui na rede social. Primeiramente, não é, o que seria considerado como um acidente de trabalho? E eles também gostariam de saber se aquele acidente que percorre da casa, da residência do trabalhador até o trabalho já é também considerado acidente de trabalho. Perfeito. O acidente de trabalho ele tem um conceito definido no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, que ele caracteriza o acidente de trabalho como uma ocorrência em função do trabalho, no exercício do trabalho, no âmbito das empresas ou no âmbito do trabalho doméstico, né, do emprego doméstico também, causando lesões ou perturbação funcional, né, que ensejem aí na incapacidade permanente ou temporária, parcial ou total para o trabalho, né? Então, há que se ter uma lesão ou perturbação funcional para que se caracterize aí a ocorrência de um acidente de trabalho na relação de emprego. Quanto à questão do deslocamento de casa. Do trajeto. O acidente de trajeto, ele também é considerado como um acidente do trabalho, na verdade. Indo e voltando. Tanto no retorno quanto na ida ao trabalho, no retorno para casa. Agora, existem requisitos para que seja considerado como acidente do trabalho. Por exemplo, não é qualquer saída ou qualquer percurso que seja adotado pelo trabalhador ou em qualquer horário que vai ocorrer um acidente e aquilo vai ser considerado um acidente. É preciso que haja um percurso razoável entre o domicílio do trabalho e o domicílio onde a pessoa reside, e nesse percurso ocorra esse acidente, para que seja considerado acidente do trabalho. Não pode, por exemplo, a pessoa sair do trabalho, fazer um caminho totalmente diferente, sei lá, visitar alguém ou parar num barzinho ou qualquer coisa assim, ou aproveitar para fazer uma feira, né? E se houver acidente nesse trajeto, né, ser considerado como acidente de trabalho. Então não é. Então há um critério eu costumo dizer que é o critério de tempo e espaço, né? Você precisa estar dentro de um trajeto razoável, não rígido, né? Por exemplo, quem trabalharia na Cidade Alta e mora em Neópolis, vamos supor, ela poderia vir para casa pela Prudente de Moraes, né? Pela Salgado Filho, né? Seria estranho se ela viesse pela Via Costeira, vamos supor, né? Mas é um caminho também, mas seria um caminho bem diferente. Mais difícil para comprovar. Tem a questão do tempo também, né? Então é preciso considerar não só o caminho do deslocamento, mas também o tempo. Um acidente que vem a ocorrer 3 horas depois da saída do trabalho só seria considerado acidente de trajeto, portanto acidente de trabalho, se houvesse alguma justificativa para que ele, por exemplo, engarrafamento, né? Poderia ter ocorrido e justificasse, mas via de regra, acidentes que são muito distantes,
não são considerados Doutor Alejandro, e em caso, né, do que ninguém deseja, não é, do Sim. indesejável, vamos dizer assim, acontecer e o acidente de trabalho se concretizar, não é? Qual é o passo, qual é o procedimento que o trabalhador deve percorrer, o caminho que esse trabalhador deve percorrer para efetivamente conquistar o seu direito? Perfeito. O trabalhador, ele primeiramente, né, quando o acidente não resulta em óbito, deve procurar a empresa para solicitar a comunicação de acidente de trabalho, né? A comunicação de acidente de trabalho, ela vai ser a porta de entrada desse trabalhador ao benefício previdenciário, benefício acidentário correto, né? Ele, por estar acidentado, incapacitado pelo trabalho, estando segurado, ele já teria direito a um benefício, mas esse benefício previdenciário, ele não tem as características de um benefício acidentário. Então é necessário que a empresa ela emita a comunicação de acidente de trabalho para que o trabalhador ele tenha acesso aos benefícios corretos. Daí, se ele teve prejuízos de ordem estética, moral, material ou que possam ser imputados como responsabilidade da empresa, ele busca a Justiça do Trabalho, né, procura um advogado de sua confiança, procura a Justiça do Trabalho e apresenta a sua demanda para ser eventualmente indenizado. Muito bem. Então, assim, os espectadores perguntam, doutor Alejandro, quais os setores e atividades que são hoje, né, aqueles que contabilizam os maiores números de acidente do trabalho no Brasil e no RN? Perfeito. No Brasil, a estatística do INSS, através da DataPrev, indica que o setor de serviços ele é responsável por mais de 58% dos acidentes que estão no patamar de 700 mil. Né? Eles têm acompanhado esse patamar os últimos 3, 4 anos, eles têm girado em torno de 700 mil acidentes. Então, 58% disso, a área de serviços é responsável por esses acidentes. Então, no âmbito das doenças do trabalho, que também são uma espécie de acidente de trabalho, o setor bancário tem ocupado papel de destaque. Banco, não é? O setor bancário tem ocupado papel de destaque no adoecimento relacionado a lesões por esforço repetitivo, dorsalgias, entre outros semelhantes. Mas não podemos esquecer também o impacto que a segurança do trabalho exerce sobre o campo da construção civil, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A construção civil, ela, por muitas décadas, ela figurou como um dos primeiros lugares aí, como a campeã de acidentes do trabalho, inclusive campeã de mortes, né? Mas o setor de serviços tem assumido, de forma geral, serviços, inclusive ampliado até pela terceirização, tem assumido um papel de destaque aí na ocorrência desses acidentes. Muito bem. Doutor Alejandro, de alguma forma esse acidente, não é, de proporções gigantescas que aconteceu agora, né, nos primeiros dias de maio, relacionado lá à ocupação, aquele prédio, né, na ocupação do Rio de Janeiro, que incendiou em chamas, veio a desabar, né, existindo aí algumas dezenas de vítimas. Isso, de alguma forma, aquece também o debate sobre a questão da segurança, né, de maneira geral, não somente Sim. por se tratar de ambiente de trabalho, porque o prédio era um ambiente de trabalho e de uma hora para outra, por meio da ocupação, virou um ambiente de moradia, não é? Uhum. Mas, assim, o senhor concorda que desastres dessa natureza, eles servem também para ilustrar, né? E que é saudável que as pessoas usem isso como exemplo para mostrar o impacto de proporções gigantescas que o menoscabo em relação a conceitos dessa área pode promover para a sociedade? Sem dúvida, Andresa. A gente tem esse exemplo, né, que chama bastante atenção, desperta o Brasil para a área de segurança como um todo, né? Não especificamente a do trabalho, mas a área de segurança como um todo, a segurança das instalações elétricas, né? E, assim, não indo muito longe, tem aquele exemplo da Boate Kiss também, né? Ou seja, as repercussões depois daquela tragédia foram a nível de legislação municipal, legislação federal também, os órgãos de fiscalização, né, foram rever aquilo, inclusive muitas boates foram, a fiscalização Sim. chegou a voltar Aumentou, lá, ou seja, sempre que ocorre uma tragédia desse porte, né, você tem o despertar de consciência de muita gente que poderia pensar preventivamente, né? Então você veja, já estão buscando aí as demais ocupações irregulares para ver a situação de como é que está, acionando a defesa civil também, né, para verificar essas situações. Então, é uma verdade o que você está dizendo, que o brasileiro normalmente ele vem acordar quando ocorre uma tragédia como essa, né? Uhum. Doutor Alejandro, infelizmente nosso tempo está esgotando, mas eu ainda preciso que o senhor deixe aqui para os nossos seguidores, espectadores, duas mensagens. Primeiramente, qual a mensagem que você faria
para os empresários, né, para as pessoas que são os responsáveis por ambiente de trabalho, não é? Qual a mensagem no sentido de que a segurança do trabalho é um campo aliado e não um campo inimigo, é um campo que vale a pena caminhar de mãos juntas, é um campo que não é gasto, mas é investimento. Sim. Nesse sentido. E segundo, deixa os seus contatos aí, não é, para que, como egresso do IFRN, como técnico de segurança do trabalho, como alguém que é guardião do direito desses sujeitos, deixa o seu contato para que quem está aí do outro lado da telinha e para quem receba o link, né, da nossa entrevista no futuro próximo, para que essas pessoas possam chegar até você e ao seu distinto trabalho. Primeiramente, dizer que essa área de segurança e saúde no trabalho, ela realmente é enxergada por muitos empresários como um custo, né? Isso é uma visão equivocada. Toda a segurança do trabalho, segurança e saúde, ela envolve uma série de controles, né? Que se a gente for parar para pensar, se o empresário enxergasse um pouquinho além em algumas ocasiões, ele poderia verificar que o implemento de determinados controles na saúde e segurança, ele na verdade evita o retrabalho. Ele evita o desperdício de material, desperdício de tempo, muitas vezes a parada, o tempo perdido, desperdício de tempo, né, porque um determinado serviço não foi planejado da forma correta. Então a segurança do trabalho, ela basicamente tem como pilares o planejamento, a organização, né? Muita gente acha que a segurança do trabalho ela é somente equipamento de proteção individual e na verdade não é. O EPI ele é uma das frentes da segurança do trabalho, mas na sua base está a organização dos ambientes, a administração organizacional como um todo, né? E assim, a nossa mensagem é que o empresário ele enxergue isso como um investimento, porque estamos lidando com vidas, né? As vidas elas são preciosas e são motor que colocam para funcionar a própria empresa, né? Então, basicamente é isso. Há relatos, inclusive da literatura especializada, que mostram que o implemento de medidas concretas, políticas concretas em saúde e segurança do trabalho, elas incrementam na produção, incrementam na cadeia produtiva sem necessidade de investimentos em melhorias em tecnologia. Então, só no implemento de controles e reduzindo o retrabalho, você consegue uma produção maior e isso efetivamente é lucro, né? Sim. Seus contatos agora, doutor? Então, eu vou até sugerir que a produção ela coloque o contato da produção. Sim. Porque eventualmente algum contato, alguém que queira tirar alguma dúvida, ela pode vir chegar até vocês também podem repassar a mim. Okay. E tem as redes sociais também, né? Sim. Quem quiser seguir. Então pronto, deixa seu Instagram, não é? Alejandro Rendon, @Alejandro Rendon. E o Facebook do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Perfeito. Essa turminha da área do direito, eu perguntei, mas a gente sabe que são pessoas que não podem estar expondo seus contatos privados, mas fica aí a rede social como um lugar seguro para que vocês possam seguir tirando dúvidas estruturantes para a formação da nossa sociedade. O programa Capital Cultural fica por aqui até quarta-feira que vem, na telinha da PNTV, e até sábado que vem, nas ondas do rádio lá da 87 FM Natal. Beijo, beijo, beijo.